Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Olá, tudo bem? Vamos juntos mergulhar na preparação de uma aula realmente poderosa sobre o Deus Filho? A ideia aqui é bem prática, tá? A gente vai pegar essa doutrina que é super profunda e transformar numa lição clara, impactante e, o mais importante, cheia do Espírito Santo. Assim, todo professor vai se sentir totalmente confiante para ministrar. Paz do Senhor, professores! Que alegria ter cada um de vocês aqui no canal Ensinar com Dedicação. Hoje, o nosso foco é uma das doutrinas centrais da nossa fé, e a gente vai descobrir juntos o melhor caminho para levar essa verdade tão poderosa direto para o coração dos nossos alunos. Então, qual vai ser o nosso plano de voo para hoje? Primeiro, e mais importante, a nossa preparação com o Espírito Santo. Depois, a gente mergulha nos pilares da divindade de Cristo, na centralidade dele nas Escrituras e na sua missão redentora. E para fechar com chave de ouro, um roteiro bem prático de aula e aquela palavra de ânimo. Vamos começar? Olha, antes mesmo de abrir o livro da lição ou de pensar nos slides, o nosso primeiro passo, o passo fundamental, é buscar a direção do Espírito Santo. A gente nunca pode esquecer. É ele quem convence, é ele quem ensina de verdade e é ele quem transforma. A nossa dependência total dele é o que vai fazer toda a diferença. E o ponto-chave é exatamente este aqui. A gente pode ter o melhor material do mundo, a didática mais incrível, mas se o Espírito Santo não estiver no controle, nossa aula vira só um discurso, sabe? Vazio. É a presença dele que sopra a vida na palavra e que toca os corações de um jeito que só ele pode fazer. Certo. Agora, vamos entrar no conteúdo. Como é que a gente pode ensinar a divindade de Cristo de uma forma que seja ao mesmo tempo profunda, clara e totalmente bíblica? O nosso ponto de partida vai ser o milagre da encarnação, porque ali a gente vê a Trindade inteira trabalhando em conjunto. Gente, olha que coisa maravilhosa esse versículo. A gente tem aqui o Espírito Santo descendo, a virtude do Altíssimo, ou seja, o Pai, cobrindo Maria. E o resultado? O nascimento do Santo, que é chamado Filho de Deus. É a Trindade em ação, em perfeita harmonia na concepção de Jesus. E aqui vai uma dica de ouro para enriquecer a sua aula. Essa palavra grega, episkiasio, que é traduzida como cobrir com sua sombra, não é uma sombra qualquer, não. Ela aponta diretamente para a nuvem da glória de Deus que enchia o tabernáculo. Ou seja, a concepção de Jesus foi um ato da presença poderosa e manifesta de Deus. Isso dá outra profundidade, não é mesmo? E para não restar nenhuma dúvida sobre a divindade total de Jesus, esse slide aqui é fundamental. Nele, a gente pode listar para os alunos, com base na Bíblia, como os atributos que são exclusivos de Deus também são de Cristo. Ele é eterno, imutável, onipresente, onisciente e onipotente. A conclusão, professores, é uma só. Jesus é Deus. Muito bem. Seguindo em frente, a gente vai usar a transfiguração como a nossa grande ilustração visual da aula. Por quê? Porque naquele monte, o próprio Pai ensinou os discípulos e ensina a nós hoje uma lição inesquecível sobre quem Jesus é, o centro de absolutamente tudo. E que tal uma dinâmica em sala para tornar isso bem visual? É super simples, mas muito poderosa. A gente pode, por exemplo, apresentar Moisés, representando toda a lei. Depois, Elias, representando todos os profetas. E então a gente mostra como os dois, a lei e os profetas, apontavam para uma única pessoa, Cristo. Ele é o cumprimento, o ponto final de tudo. E o grande final da transfiguração e da nossa dinâmica também é esse versículo. Depois que a nuvem se dissipa, depois que a voz do Pai se cala, quando eles levantam os olhos, só tem uma pessoa lá. A lição é poderosa. No fim das contas, é só Jesus que importa. É ele quem permanece. Essa centralidade de Cristo nos leva naturalmente para a missão dele. Mas por que ele é o único Salvador? A resposta vem do próprio céu, com uma ordem direta de Deus Pai, que coloca a autoridade do Filho acima de todas as outras. O detalhe incrível aqui, professores, é a ordem do Pai, escutai-o. Ele não diz escutai-os, incluindo Moisés e Elias. Não, ele eleva Jesus. Ele diz que a voz da lei é importante, a voz dos profetas também, mas a voz final, a voz definitiva, a voz que deve ser ouvida acima de todas as outras, é a do Filho.
E essa autoridade única dele explica perfeitamente a sua missão. Pelo fato de ser 100% Deus e 100% homem, Jesus é o único que pode ser a ponte entre nós e o Pai. Ele é o único mediador. O sacrifício dele não precisa de ajuda, não precisa de complemento, é totalmente suficiente. Essa é a essência do Evangelho que a gente tem o privilégio de ensinar. Ok, colegas. Com todo esse conteúdo riquíssimo em mãos, como a gente organiza a aula na prática? Vamos ver agora um roteiro bem direto, com o que não pode faltar de jeito nenhum e aquilo que a gente deve evitar para não perder o foco. Vamos lá, bem rápido. De um lado, o que é essencial, começar com a oração, sempre. Manter o foco na divindade e na centralidade de Cristo, usando a transfiguração como a nossa âncora. Do outro lado, as armadilhas a evitar, se perder em histórias secundárias, entrar em debates polêmicos que não têm a ver com o tema e, principalmente, nunca ensinar a doutrina sem uma aplicação que leve os alunos à adoração. Já estamos chegando ao final da nossa preparação. E eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento de coração. Ensinar sobre o Filho de Deus é um privilégio gigantesco e uma responsabilidade santa. E nós podemos, sim, fazer isso com total confiança. E para fechar, a grande aplicação da lição da transfiguração é essa pergunta aqui. Mas antes de levar para a classe, essa pergunta é para a gente. Na nossa vida, hoje, qual voz está competindo com a de Cristo? A voz do medo, da ansiedade, da cultura, que a gente possa silenciar essas vozes primeiro em nós, para depois ajudar nossos alunos a ouvirem somente a dele. E, por favor, lembrem-se sempre disso, queridos professores. A dedicação de vocês ao ensinar a palavra de Deus é uma ferramenta poderosíssima que transforma vidas. Se preparem no Senhor, confiem de todo o coração na direção do Espírito Santo e ensinem essa verdade maravilhosa, com conhecimento sim, mas acima de tudo com autoridade espiritual e muito, muito amor. E a nossa jornada pela doutrina da Trindade não para por aqui, hein? Na próxima semana, o nosso foco vai ser o Deus Espírito Santo. Eu espero todos vocês aqui para a gente continuar crescendo juntos no conhecimento da palavra. Combinado? Até lá!